Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muito amor, com muito carinho que damos início a mais um Evangelho no Lar. Esse Evangelho que é de todos nós, que assim, a gente sempre comenta aqui, né? Um Evangelho de amor e de encontro com Jesus. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água ou um copo d'água, para que possa ser fluída essa água pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Agradecemos muito a colaboração de todos vocês ali nos enviando mensagem através tanto do YouTube, agora com o Instagram também, né? É sempre muito bom ter esse retorno, é sempre muito bom ver vocês interagindo um com os outros ali também. É aquilo que eu sempre falo, que um aprende com a história do outro. Então, que bom que vocês participam. Eu gostaria de dar os parabéns, né, para Cleusemir Almeida, que fez aniversário, quer dizer, que vai fazer aniversário dia 12 de setembro. Agradeço a Simone por ter até dado os parabéns, né, cumprimentado ela antes. A Marta Ferreira, que pediu para que eu escrevesse o Pai Nosso, que eu li na semana passada. E a Meg Castrezana colocou ali pra gente, então nosso muito obrigada, né? Quem quiser dar uma olhadinha, então tá ali a letra. No Evangelho da semana passada, a gente colocou lá nos comentários o Pai Nosso, aquele que o pessoal gostou aí. E dando parabéns também a todos que vão fazer aniversário ou fizeram neste mês. Mas cabe também Eliane Bertacolo, né? Bertacolo, perdão. Que o pai faleceu no dia 4 de setembro, quer dizer, ele faz aniversário no dia 4 de setembro, mas... Nossos parabéns, então, a todos encarnados ou desencarnados. Mas hoje eu gostaria de fazer esse evangelho especial ao nosso amigo Antônio, do Editorial do Bem, que é uma pessoa que participa tanto aí, que deixa os comentários, deixa sempre mensagens tão bonitas pra gente. Ele diz que sofreu um infarto, então uma ótima recuperação para ti. Boa recuperação, Antônio. Sabe que os bons espíritos estarão sempre presentes. Então, sempre manter aquela força, aquele pensamento positivo. Claro que isso aí a gente não precisa nem comentar contigo, né? Porque tu sabe bem e tu até mesmo que dá força para muitas pessoas, tá? Então, nosso beijo e vai aí nosso evangelho, então, dedicado para ti. Bom, gente, o evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual. Então escolham sempre um dia da semana, sempre permaneçam nesse dia, no mesmo horário, que vocês podem ter certeza que a casa de vocês vai estar sendo assistida por esses bons espíritos. Hoje a oração é a pedido da Babi Cardoso. Ela pediu que a gente fizesse a oração. E o nome da oração é Oração para Não Incomodar, é de André Luiz. Senhor, concede-me, por misericórdia, o dom de contentar-me com o que tenho, a fim de fazer o melhor que posso. Ensina-me a executar uma tarefa de cada vez, no campo de minhas obrigações, para que eu não venha estragar o valor do tempo. Livrai-me da precipitação e da insegurança, de modo a que não busque aflições desnecessárias ante o futuro, nem me entregue à inutilidade do presente. Dai-me a força de esperar com paciência a solução dos problemas
que me digam respeito sem tumultuar o caminho dos que me cercam. Ajuda-me a praticar o esquecimento de mim mesmo, auxiliando-me a fazer pelo menos um benefício aos outros, cada dia, sem contar isso a ninguém. Se esse ou aquele companheiro me aborrece, induza-me a olvidar o que se passou, sem dar conhecimento do assunto aos que me rodeiam. Ensina-me a não condenar, seja quem for, e quando algum apontamento injurioso ou alguma nota de crítica malévola vier em minha cabeça, ampare-me a fim de que eu tenha recursos de dissipá-los em silêncio, no plano de meus esforços imanifestos. Impele-me a calar. André Luiz, Chico Xavier. Bom, gente, vamos então agora à nossa oração. Como vocês sabem, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais fácil de a gente entender. A gente está no capítulo 16. Emprego da riqueza. Chiverius, não sei se eu estou falando certo, tá, gente? Com certeza não, né? Mas vamos lá. Bordeaux, 1861. Item 11. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Guardem bem isso, vocês que são dominados pelo amor ao ouro e que venderiam suas almas para possuir tesouros, pois eles os colocariam acima dos outros seres humanos e dariam os prazeres das paixões? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Se a alma de vocês está dominada pela ambição da carne, procurem se apressar para se libertarem desse domínio que os oprime, porque Deus, justo e severo, lhes dirá: o que fizeram administradores infiéis com os bens que eu confiei a vocês? Empregaram esse poderoso instrumento de boas obras apenas para satisfazer os seus desejos pessoais. Qual é, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurem neste ensinamento. Amem uns aos outros, pois aí está o segredo para o bom emprego das riquezas. Aqueles que amam o próximo já têm sua linha de conduta traçada. Empregar a riqueza para fazer a caridade é o que mais agrada a Deus. Não a caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar ao seu redor apenas o que lhe sobra, mas sim a caridade cheia de amor, que procura o infortunado e o socorre sem humilhá-lo. Ricos, deem aquilo que lhes sobram, façam melhor, deem um pouco do seu necessário, pois ele ainda é excessivo, mas deem com sabedoria. Não rejeite aquele que se queixa com medo de serem enganados por ele, mas procurem a origem do mal. Ajudem primeiro e só depois se informem e verifiquem se os seus esforços e os seus conselhos e até mesmo as suas afeições não serão mais eficazes do que simplesmente dar uma esmola. Espalhem em sua volta o amor a Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloquem suas riquezas sobre uma base segura, ou seja, a das boas obras, e elas lhes garantirão grandes lucros. A riqueza da inteligência deve servi-los como a riqueza material. Transfiram seus conhecimentos, instruindo aqueles que puderem. Amem seus irmãos e verão os benefícios frutificarem. Olá, boa noite a todos. Uma alegria, estamos juntos de novo. Bom, agora já tem a resposta, né?
como empregar a riqueza. Se essa era a dúvida, a gente falou de vários aspectos a respeito da riqueza. A riqueza não é um castigo, entende? A riqueza não é algo que vai te destruir, apesar de que muitas vezes isso gera certos desajustes, né, quando mal aplicado. E que tudo está dentro do nosso condicionamento, de como a gente age, de como a gente procede, da maneira que a gente vislumbra a vida. Então tudo isso a gente já viu, né, nesses últimos evangelhos. Agora hoje, ele está dizendo como empregar a riqueza. E ele foi bem claro, né? Ele citou uma frase de Jesus: amem-se uns aos outros. Mas o que tem a ver com empregar a nossa riqueza com amar uns aos outros? Muito simples. Tem tudo a ver. Você não consegue dar um passo na vida sem estar cercado por um cenário repleto de pessoas. Desde o seu primeiro passinho, leva lá seu pai e sua mãe. E ali você descobriu o amor, o apoio, o carinho, com algumas exceções, né? Mas você já descobre que a tua vida, desde pequenininho, nós estamos em contato com outras pessoas. Sempre. Então, qualquer momento de sua vida, você vai estar em contato com outras pessoas. E qual é a frase de impacto? Amem-se uns aos outros. Mas vocês já descobriram que não é fácil amar uns aos outros. Porque descobriram que as pessoas são diferentes, pensam diferentes, agem de formas diferentes, mas estão todas ao nosso redor. Todos coabitamos o mesmo planeta. Entenderam quanto é fundamental amar uns aos outros? Porque não tem como não fazer isso. Ou como não pensar nisso, pelo menos. Mesmo sendo difícil, é daí que vem as nossas boas ações. Toda a nossa aplicação em nossa vida é baseada nos outros. Ou para a gente ter conquistas, ou para a gente, conquistas amorosas, afetivas, né? Ou para a gente ter conquistas de posições sociais, ou para a gente ter conquistas de poder, ou para a gente conquistar o nosso sustento. Então sempre nós vamos estar nos relacionando. Só que Jesus, né, deu aquela puxadinha nas pessoas. Amar uns aos outros. E aí, para ilustrar melhor ainda, ele completou: como a si mesmo. Temos dois problemas agora, porque a gente também já descobriu na nossa vida que nós pouco nos amamos. Geralmente a gente não dá valor para o que nós somos, para o que nós temos, para a nossa existência. E ela tem um papel fundamental. A nossa existência nesse planeta, ela é a nossa maneira de nós angariarmos uma melhor posição. Mas agora não social, né? A social é na Terra, mas uma melhor posição espiritual. Porque é aqui que a gente vai desvendar o desconhecido de nós mesmos, quer dizer, o nosso interior. É aqui que a gente vai se descobrir. Então, se vocês lerem o Lucas, né, o evangelista Lucas, lá no capítulo 12, no versículo 23, até para poder agora colocar nesse que eu estou falando agora, nisso que eu estou falando. Lá no versículo 23 fala o seguinte, do capítulo 12 de Lucas: a vida é o maior sustento, e o corpo
é maior que as vestes. Então, olha só, não importa os teus bens, a vida é o maior sustento. A vida é o maior sustento. E o corpo é maior que as vestes. A gente está sempre querendo estar imprimindo, como se fosse uma máscara para os outros, uma impressão de que nós somos poderosos pelas nossas roupas, pelos nossos trajes, mas o nosso corpo é maior que as roupas. E a nossa vida é maior que as riquezas que você pode ter na nossa vida. Então nós temos que pensar nisso, nós temos que saber nos conhecer. E aí vem aquela frase de novo de Jesus arrebatadora: amem-se uns aos outros como a si mesmo. Temos que nos amar. Sabe, parar de achar que os outros são melhores do que nós. Não. Nós estamos numa jornada construtiva de nós mesmos. Nós estamos numa jornada constante. Aproveitando até a Fabiana Figueira lá, ela falou, né? Pô, mas então fui eu que programei para mim ter esse emprego, fui eu que programei para estar passando por essa aflição, ou por isso, ou por aquilo? Sim. Mas também não. Ah, mas como assim? Muito simples. Se nós temos condições lá no plano de saber o que é melhor para nós, para o nosso aprendizado, então a gente fez essas escolhas. Agora, muitas vezes a gente não tem essa condição de enxergar, então já é nos colocado essas situações. Mas o interessante é nós entendermos que nós não estamos aqui, viu, Fabiana, para sofrer. Nós não estamos para sofrer aqui. Mas a gente tem que entender a dor, porque a dor ensina a agir diferente. Sabe, eu não sei onde é que eu ouvi isso, mas não sei quem disse. É até ridículo eu estar falando desse jeito agora aqui, mas é na hora. Que diz que não adianta tu fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente. Né? A gente repete ali, mas tu quer um resultado diferente? Não, o resultado vai ser o mesmo, você está repetindo as coisas. A dor faz a gente ter um resultado diferente. Sempre que a gente passa por uma situação, e todos nós passamos por situações de dor, não é só você que enxerga as coisas dessa forma. Todo mundo vai passar por perda familiar, todo mundo vai passar por perda de emprego, perda financeira, todos nós passamos por isso. Ela faz com que nós tenhamos uma resposta diferente e que a gente possa agir diferente. Agora, quanto à nossa programação, que a gente programou para ser isso, para ser aquilo, se a gente seriamente parar para fazer uma reflexão, eu poderia dizer qualquer coisa a respeito disso. Mas tu já parou para pensar que nós passamos por um processo de esquecimento? Como é que você, que passou por um processo de esquecimento, vai lembrar o que você programou para si? Não tem como, né? Então, não sei se o emprego que eu quis era o emprego que eu programei. Eu não sei se eu estou fazendo aquilo que eu programei. Vocês sabem, no livro do André Luiz, o segundo livro, Missionário da Luz, ele fala de quantos médiums se programam para ser médiums, para poder fazer a comunicação com os espíritos, chegam aqui e falham. Quase todos. Sabe por quê? Porque existe um livre-arbítrio. E a gente está sempre querendo melhorar. A gente vem com inteligência, a gente vem com um corpo que funciona por si, para o bem, não para sofrer. Nosso corpo não funciona para sofrer, ele funciona para o bem. É claro que tem alguns reajustes, né, que a gente às vezes é impostos a nós para poder, ou às vezes a gente escolheu, mas tudo é para o bem, entendem? Então a gente está aqui para mudar. Então eu não sei o que programei para mim, eu não me lembro, passei por um esquecimento, então eu estou seguindo um caminho. E olha que eu já mudei, olha que eu já achei que eu queria ser alguma coisa e fui outra, entrei para um outro caminho, me apaixonei pelo outro caminho que eu fui. Passei por altos e baixos, como todo mundo. Como todos.
Muitas vezes eu questionei as minhas escolhas, mas agora eu falei certo, minhas escolhas. Tudo é uma questão de escolha. Nós não viemos para ser mal. Nós fazemos coisas com maldade. Isso é uma questão de ignorância, que a gente vai aprendendo com a vida, vai aprendendo com as situações e às vezes com a dor. O André Luiz também comenta, né, que ao passar pelo umbral, aquela neblina, né, aquela névoa, aquela escuridão, quando ele entrou no nosso lar, tudo um céu limpo, solarado, lindo e maravilhoso. Aí disseram para ele que lá os cidadãos praticavam o exercício do bem e o exercício do bom pensamento. E isso limpou aquela área. No umbral, que são bilhões de pessoas, né? A coisa é nefasta, os pensamentos ruins. Olha como é que fica. A mesma coisa para a nossa vida. O Valdir Lessa, né, e também vou aproveitar já aqui nesse momento, ele também comenta, né, que está precisando de energia. A melhor energia que você pode ter é uma energia autônoma do bom pensamento, do bom proceder. A partir do momento que tu forçar um bom pensamento, olha o que eu estou dizendo, forçar, porque a gente é inserido numa sociedade que nos faz ter maus pensamentos. A nossa vida, às vezes, nos faz ter maus pensamentos. Então, a gente tem que forçar e fazer um exercício de bom pensamento e de bem agir, e tudo começa a clarear. Tudo começa a iluminar nossa vida. A mesma coisa aqui. Qual é o melhor emprego para a nossa riqueza? Amem-se. Mas o que é amar? É boas obras. É boas obras, gente. Às vezes não tem como a gente amar alguém mesmo, sabe? Tem certas circunstâncias, certas situações. Mas o fazer boas obras indiretamente ajuda muita gente. E que o nosso pensamento, se a gente começar a exercitar o bem, nós transformamos a nossa vida numa coisa boa. Então o melhor emprego para a nossa riqueza é para o bem. Ajudar primeiro. E depois que você ajudou, que você vai ver que se seria melhor dizer uma palavra, não é isso que o livro diz? Aí depois eu ver se não seria melhor fazer isso, aquilo. Mas às vezes existe ajuda imediata. Eu vou ter que ajudar primeiro. Depois vamos pensar como é que a gente vai te ajudar melhor. Porque muitas vezes precisa do dinheiro, né? Precisa de uma esmola, de alguma coisa. Primeiro ajuda. Depois a gente vê como é que pode ajudar melhor. Porque muitas vezes é muito necessário, às vezes, aquela ajuda. Então a gente tem que ter essa disposição, essa caridade, né? Porque até a caridade é que mais desprendimento. Essa caridade, a caridade é o que mais agrada a Deus. É o que Kardec dizia, né? Fora da caridade não há salvação. Então é aí que vocês vão empregar a sua riqueza. E a riqueza não é só a riqueza de bens, é a riqueza intelectual também. Se você tem o conhecimento, isso já é uma riqueza. Transfira-o também para outras pessoas que precisam, que querem aprender. Não precisa pegar alguém pelos braços com força, agora tu vai aprender aquilo que eu sei. Não! Para aqueles que querem aprender, transfira. Tem esse desprendimento, essa bondade. E só para encerrar aqui, no livro Fonte Viva, né, tem uma partezinha dele que fala assim, que efêmera será a evidência carnal. Efêmera é passageiro, muito rápido. Qual é a nossa evidência carnal? Beleza física, poder temporário, propriedades, né, bens passageiros, fortuna modeada. São simples produtos da máscara humana que o tempo transforma. Olha só, lembre-se disso. Cresçamos na virtude, que é a verdadeira sintonia. Gente, quando a morte passar para nós, passar a régua, fizer o ajuste lá, sabe, nivelar, que nem dizem, né? Quando a morte nivelar todo mundo, só vai ficar a tua riqueza pessoal, aquela riqueza de qualidades.
Muitas pessoas não vão ter essa riqueza de qualidade no coração quando a morte nivelar. Tem gente que vai ter vergonha, vai ter desonra, vexatória, injúrias. Então pensem nisso, pratiquem o bem, exercitem o bem. Essa é a melhor aplicação. E voltando a Fabiana e a Valdir, eu também posso acrescentar uma coisa. Em tudo na vida, tudo, a gente tem que lançar a serenidade, manter a calma. A serenidade que somente a gente encontra nas palavras de Jesus. Calma, amor, paciência, tudo aquilo que Jesus passou. A gente tem que transformar isso em serenidade nas nossas vidas, porque esse é o nosso caminho. E assim eu encerro meu comentário. Vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam, a todos que pediram preces e àqueles que participam do nosso Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos tenham uma excelente semana. Antônio, desejo uma boa recuperação a todos que pediram orações, mesmo em pensamento, serão atendidos pelos bons espíritos, mas nós devemos nos lembrar sempre que as coisas acontecem para que a gente dê um passo para o lado, para que a gente enxergue as coisas de outra plataforma. A gente não pode esquecer nunca que o maior tesouro que nós temos é a nossa educação pessoal, que é a bondade, que é a cultura. Isso só vai atrair boa sintonia se a gente vai ser recebido muito bem no plano. Então nós temos passagens aqui na nossa vida, era muito rápida. Às vezes a gente quer ficar, mas ficar significa viver com empenho. E para aqueles que ficam, viver com amor. Porque continuamos convivendo com pessoas, que eu disse no início, a gente vai estar sempre cercado de pessoas. Lembrem-se, a vida é o maior sustento. A vida. Sempre pela vida. A vida. Com isso eu desejo uma excelente semana para todos. Vou só dar um abracinho aqui rápido para Cleide Pagnoni, para Liliana Moreno, para Maria
Munhoz. Tá? É um prazer. E para todos mais, né? Que estão aí com a gente toda hora. Desejo a todos muita luz, muita reflexão. Assistam palestras no YouTube. Tem aí as web rádios que acompanham Luz Espíritas, que são boas. Tem programação boa. Tem a Nete Guimarães, que tem uns vídeos bem interessantes para desenvolvimento. Então, procurem melhorar cada vez mais. Melhorar a situação de vocês. Uma boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até quintas, 20 horas. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração. Para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br